Band News Anefac. Olá, tudo bem? Começando mais uma semana com o 16º episódio do nosso programa e hoje vamos falar de uma das maiores empresas do país, também ganhadora do Troféu Transparência, o prêmio Anefac, FIPECAF e Serasa Experian. Com tudo que aconteceu com relação à Operação Lava Jato, os anos 2014 e 2015, a transparência hoje ela é um pilar fundamental. E aí um reconhecimento como é o Troféu Transparência é um indício de que de fato a empresa está no caminho certo e que tem tomado todas as ações necessárias para, de fato, ser uma empresa extremamente transparente, extremamente competente em relação a, tanto nas suas demonstrações financeiras, quanto em todas as suas divulgações que ela faz aos públicos de interesse como um todo. E não à toa, a companhia está aí nesse grupo seleto das empresas do Troféu Transparência, que é algo que não só a companhia valoriza, mas também é um reconhecimento fundamental da atuação que a empresa tem tido nesse sentido. Eu recebi o gerente executivo de contabilidade tributário da Petrobras, o Rodrigo Araújo Alves, que, como você acompanhou um trechinho aí, um pequeno teaser, falou sobre as mudanças na companhia desde 2014, com a Lava Jato e tudo que a gente acompanha no noticiário. Falou também sobre a área de atuação da petrolífera. Por exemplo, muita gente sabe, algumas pessoas não. A Petrobras não é uma estatal. A Petrobras não atua só no mercado de petróleo. Conversei sobre isso com o Rodrigo, falei também do Troféu Transparência. Te convido a acompanhar essa entrevista a partir de agora. Vamos nessa? Rodrigo, primeiro parabéns pela conquista e muito obrigado por atender a gente. Obrigado. Sempre é um prazer, é uma honra a Petrobras aparecer nesse grupo seleto das melhores empresas aí do Troféu Transparência, das melhores demonstrações financeiras. Então, muito obrigado aí pela honra mais uma vez. Rodrigo, é claro que qualquer pessoa, não só no Brasil, já ouviu falar, conhece um pouco da atuação da Petrobras. Mas, por exemplo, acho que muita gente encara a Petrobras como uma empresa que lida com petróleo. E a Petrobras é muito mais do que isso. Então, eu queria partir disso, que você apresentasse um pouquinho da Petrobras, qual a área de atuação. Tem muita dúvida das pessoas também em relação a quem são os investidores, os acionistas da Petrobras. Então, eu queria começar dessa forma, pedindo para você apresentar um pouco a empresa. Tá ótimo. A Petrobras, então, ela é uma empresa integrada de óleo e gás, né? A empresa ela atua com foco na área de exploração e produção de petróleo e gás natural, mas é uma empresa que ela atua também na parte de refino. A Petrobras hoje também tem ativos da parte de produção de energia termoelétrica. Então, quer dizer, ela é uma empresa que ela atua não só na parte de óleo e gás, mas ela atua também na parte de refino, na parte de produção de energia, comercialização e distribuição de energia e de derivados. Então, ela é uma empresa integrada que atua em diversos ramos aí dessa cadeia que a gente chama da cadeia de óleo e gás. Em relação à composição acionária, a Petrobras ela é uma sociedade de economia mista, né? Ela tem um bloco de controle que é composto pela União Federal, BNDES, PAR, o Fundo de Participação Social e a Caixa Econômica, que detém cerca de 60% das ações com direito a voto e 43% do capital total da companhia. E aí, quando a gente olha para os demais acionistas, a Petrobras é uma empresa que tem um volume relevante de acionistas estrangeiros, tanto no Brasil quanto na Bolsa de Nova York. A Petrobras é uma empresa que ela é listada na Bolsa de Nova York desde 2000, então ela tem uma base aí acionária bastante diversificada nos Estados Unidos, na Europa também. Então a empresa tem investidores aí que compõem, vamos dizer, aí, esses 57% restantes do capital da empresa. Ela tem uma base de investidores bastante diversificada não só no Brasil quanto no exterior também. Rodrigo, a gente está acostumado a ouvir falar na Petrobras, falar em estatal. Isso seja no jornalismo, seja entre as pessoas no dia a dia. Muita gente se refere à Petrobras como uma empresa estatal. Mas, na prática, é realmente uma estatal? Eu acho que esse ponto é interessante. A Petrobras ela é uma empresa de economia mista. E aí ela, de fato, ainda que tem o controle da União, mas a Petrobras ela concorre em condições de igualdade com outras empresas de mercado, né? Um exemplo típico é o segmento de exploração e produção, em que a gente teve, no final dos anos 90, por exemplo, a quebra do monopólio, e a Petrobras ela concorre com outras empresas globais que atuam no Brasil também, como a Shell, como a Exxon, como a BP, Galp e outras empresas aí de porte global da área de óleo e gás que competem diretamente com a Petrobras. Então a indústria de óleo e gás ela é uma indústria extremamente competitiva. Então, assim, ainda que uma sociedade de economia mista, a Petrobras ela de fato é uma empresa que
ela busca e precisa cada vez mais ser mais rentável, ser mais competitiva, para que ela de fato consiga competir em condições de igualdade aí com seus grandes players, seus grandes competidores globais da indústria de óleo e gás. Quando a gente fala na Petrobras, também você citou, é importante esse ponto, é uma empresa que compete com companhias de todo o mundo, com multinacionais, e a Petrobras também tem uma atuação internacional fora do mercado brasileiro? Exatamente, ela compete com essas companhias, as companhias de óleo e gás são normalmente companhias que atuam de maneira global, atuam pelo mundo como um todo, e a Petrobras hoje tem uma concentração maior no mercado brasileiro. A Petrobras ela ainda possui alguns pontos de atuação, por exemplo, como os Estados Unidos, mas alguma coisa também na América Latina, mas a operação da Petrobras hoje ela é bastante concentrada no mercado brasileiro. E aí, principalmente na área de exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, que é onde a gente entende que a Petrobras é o dono natural, a Petrobras é uma empresa que, de fato, tem um nível de competência e de excelência que é do melhor do mundo nessa parte de exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. A gente é o grande líder global aí nesse segmento da área de petróleo e gás. Rodrigo, a gente chega num ponto, falar sobre transparência, é claro que quando a gente cita a Petrobras, compliance e transparência, a gente lembra de tudo que aconteceu nos últimos anos, de Operação Lava Jato, enfim, mas estamos olhando para frente. Hoje, na Petrobras, com tudo que aconteceu, falando desse mercado extremamente competitivo que você citou, como é que a transparência hoje está na Petrobras? Qual a importância desse conceito para vocês? A transparência é uma questão fundamental, né? A gente imagina um prêmio como o Troféu Transparência, por exemplo, ele é um reconhecimento dos avanços que a empresa tem passado. Com tudo que aconteceu com relação à Operação Lava Jato, os anos 2014 e 2015, a transparência hoje ela é um pilar fundamental da empresa, da atuação da empresa. E aí um reconhecimento como é o Troféu Transparência é um indício de que, de fato, a empresa está no caminho certo e que tem tomado todas as ações necessárias para, de fato, ser uma empresa extremamente transparente, extremamente competente em relação tanto nas suas demonstrações financeiras quanto em todas as suas divulgações que ela faz aos públicos de interesse como um todo. Então a transparência hoje é um valor imprescindível para a Petrobras e não à toa a companhia está aí nesse grupo seleto das empresas do Troféu Transparência, que é algo que não só a companhia valoriza, mas também é um reconhecimento fundamental para a atuação que a empresa tem tido nesse sentido. Rodrigo, quando a gente está falando da Petrobras, a gente fala de outras empresas, da importância da transparência, mas quando a gente chega na Petrobras, a gente está falando também de uma empresa que está no dia a dia do brasileiro, para muita gente um orgulho nacional, uma empresa brasileira que está atuando no mundo inteiro e um pilar fundamental da nossa economia. Transparência é ainda mais importante quando a gente está falando na Petrobras? Sem dúvida. É ainda mais importante, como eu falei mais cedo. A Petrobras é uma empresa que tem diversos acionistas, não só no Brasil como no exterior. A Petrobras é uma empresa em que ela perpassa o imaginário do povo brasileiro, então ela é um orgulho muitas vezes do povo brasileiro. Então, de fato, ser transparente, sem dúvida, é um pilar fundamental para uma empresa como a Petrobras. E mais ainda, a empresa vem trabalhando evoluindo cada vez mais na questão da transparência e se tornar cada vez mais transparente, porque a transparência ela é um caminho, né? Você está sempre buscando atingir um passo além em relação a ser mais transparente e ser melhor em compliance e ser melhor na forma como você se comunica com seus públicos de interesse. Falando da 23ª edição do Prêmio ANEFAC, FIPECAF e Serasa Experian, a gente tem regras básicas, conceitos que todas as empresas, quando apresentam uma demonstração financeira, têm que seguir, mas para conquistar o troféu tem que ter um diferencial, um algo a mais. Na avaliação de vocês, qual foi o diferencial da Petrobras para entrar nessa lista de pouco mais de 20 empresas, as mais transparentes do país? Eu acho que a questão do Troféu Transparência, que eu acho que é fundamental, as empresas têm que estar o tempo inteiro se reinventando em termos das suas divulgações das demonstrações financeiras. Quando você observa a divulgação financeira da Petrobras, a demonstração financeira da Petrobras, muitas vezes a companhia vai bastante além do que aquilo que é simplesmente o obrigatório que todas as empresas cumprem. A gente busca trazer informações qualitativas sobre uma série de coisas, a gente busca trazer, por exemplo, no ano de 2019, a gente incorporou no início das nossas demonstrações financeiras, um sumário executivo com os principais eventos que aconteceram no ano, para trazer ali para o leitor da demonstração financeira um resumo do que ele vai encontrar para frente na demonstração financeira. Isso, por exemplo, não é uma prática que seja obrigatória, né? As normas contábeis não exigem esse tipo de prática. Então, anualmente, a gente faz um trabalho extenso de benchmarking, de olhar as melhores práticas não só nas empresas do Brasil, como nas empresas do exterior, nos nossos pares da indústria de óleo e gás, para identificar o que tem de melhor
e para fomentar esse processo criativo para que a gente torne as nossas demonstrações financeiras cada vez melhor. Em relação a 2019, eu acho que o destaque a gente teve também, além dessa questão que eu comentei mais cedo do sumário executivo, a gente incorporou vários comentários qualitativos adicionais, a gente teve aí uma divulgação que foi bastante importante, bastante expressiva, que foi o novo normativo contábil relacionado a arrendamentos, que é o IFRS 16, que foi uma norma contábil que afetou bastante a indústria de óleo e gás, então nós tivemos todo o cuidado de ser bastante transparente com os impactos, com como a empresa esperava que as suas demonstrações financeiras se comportariam com a aplicação da nova norma. Então eu acho que esse também foi um destaque aí do ano de 2019 em relação às nossas demonstrações financeiras de 2018, mas premiadas agora em 2019. Se eu pudesse destacar, eu acho que esses são os 3 principais pilares aí dessa nossa conquista. E tem um ponto, né, Rodrigo, a gente sempre fala aqui no podcast Band News ANEFAC, que o troféu transparência, ele não olha se a empresa está indo bem ou não do ponto de vista financeiro. Mostra a clareza, a transparência naquela demonstração. Se a empresa tem um problema, apresentar isso de forma clara. Se está indo bem, também apresentar isso de forma clara. O troféu, então, é um selo de que a Petrobras está fazendo isso, né? Onde tem problema, mostra o que está acontecendo. E onde está indo bem, onde melhorou, isso também é apresentado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a questão da comunicação com os acionistas, com os investidores que a gente faz através das demonstrações financeiras, o objetivo primário da demonstração financeira é permitir que o investidor ele faça uma análise e avalie a condição futura da companhia, né, as expectativas futuras com relação à companhia. Então você, de fato, comunicar de forma transparente tanto as conquistas e as coisas boas que a companhia tem feito, tanto eventuais ocorrências que sejam negativas, é fundamental para que o investidor possa avaliar a situação financeira da companhia e tomar sua decisão de investimento correta. Então, sem dúvida, o prêmio ele reflete a transparência no sentido amplo. As nossas demonstrações financeiras, elas abordam os assuntos de forma bastante direta, bastante clara. A gente tenta sempre incorporar análises qualitativas para também trazer um pouco da perspectiva de não somente contar os fatos que aconteceram naquele ano nas demonstrações financeiras, mas também colocar um pouco de pano de fundo em relação ao que levou aqueles fatos a ocorrerem, o que tem por trás, o que é importante que o investidor saiba com relação ao futuro da companhia. Então, esse é um dos grandes desafios em relação às demonstrações financeiras. Rodrigo Araújo Alves, gerente executivo de contabilidade e tributário da Petrobras. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo troféu Transparência e até uma próxima. Obrigado mais uma vez pelo convite. A Petrobras fica muito orgulhosa, muito feliz com a conquista do troféu Transparência. A transparência é um valor fundamental para a companhia e esse troféu é um reconhecimento de todo um trabalho, de todo um time da Petrobras que se esforça bastante para conseguir comunicar de forma clara para os seus investidores, fazer com que as suas demonstrações financeiras sejam de fato as melhores demonstrações financeiras do Brasil. Então esse prêmio é um grande reconhecimento para a companhia, é um grande valor. Obrigado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Petrobras, acesse o site petrobras.com.br e esse é o ponto final no 16º episódio do podcast Band News ANEFAC desde já. Te agradeço pela companhia. Se você não ouviu os programas anteriores, corre lá no site da ANEFAC, da Band News FM ou no Spotify. Estão todos por lá. Redes sociais, ANEFAC, @ANEFAC no Instagram, tem LinkedIn e tem o Twitter e o Facebook com @ANEFAC Brasil. Tem também o meu, @SandroBada e a Band News FM como @Rádio Band News FM. Eu tô de volta no próximo episódio. Tchau! Esse podcast é uma realização da Band News FM da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.